feliz por você estar interessado no estudo da Bíblia, e hoje eu gostaria de fazer um estudo muito interessante, que é justamente falando a respeito da relação judeus e gentios, né? Na realidade, Deus coloca os judeus e gentios, vamos dizer assim, em uma situação que os judeus não entendem os gentios e os gentios não entendem os judeus. Mas isso foi Deus que determinou, e Ele vai explicar isso na Bíblia, a relação dos judeus com os gentios. Isso é importante a gente entender para que a gente possa entender um pouco do que aconteceu ao longo da história, né? Justamente nessa relação conturbada, judeus e gentios. Mas foi Deus quem determinou isso. E eu gostaria de ler com você no livro de Isaías 54. O 53 é um capítulo muito conhecido, né, de Isaías, só que eu gostaria de ler o 54, né? Assim como o 53 é importante, o 54 também é importante. Ele vai falar um pouquinho a respeito dos judeus e dos gentios. Depois eu vou ler o capítulo 29, para a gente poder encerrar a história dos judeus e dos gentios aí, a relação entre judeus e gentios, tá? Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Então feche seus olhos aí para que a gente possa orar, pedindo o direcionamento do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, muito gratos estamos por estudar a Tua Santa Palavra. Abra nossa mente, o nosso coração, concede o Teu Santo Espírito para que Ele nos conduza no estudo da Tua Santa Palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então Isaías 54, ele diz assim, cante alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Na realidade, aqui ele está dizendo assim, olha, né, os gentios não tiveram dores de parto. Quem teve dores de parto foram os judeus. Quem deu origem a Jesus foi os judeus. Então, a esses dores de parto, ele está se referindo aos judeus. Então, ele diz assim, ó estéril, que não deste à luz, né? Rompe em cântico e exclame com alegria, tu que não tivestes dores de parto. Então, ele está dizendo isso dos gentios, porque são mais os filhos da mulher solitária, ou seja, são mais os gentios do que os filhos da casada, diz o Senhor. São mais os gentios do que os judeus, né? A casada aqui é os judeus, então ele está se referindo aos judeus, né? E aí ele vai falar um pouco a respeito dos judeus. Ele diz assim, amplia o lugar da tua tenda, estende as cortinas das tuas habitações, não os impeça, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas, né? Então, na realidade, quando ele fala isso, a salvação vem por intermédio dos judeus. Ele diz assim no verso 4, ele diz assim, aí ele vai falar dos judeus, ele diz assim, não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Então ele está falando aí da vergonha da tua mocidade, na realidade desse afastamento de Deus que aconteceu por parte dos judeus, né? Aí ele diz assim, aí ele já vai para Jesus, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Esse Santo de Israel é Jesus, né? Nós já fizemos aí um estudo falando a respeito desse Santo de Israel, que é importante aqui no livro de Isaías, né? Que é chamado Deus de toda a terra, tá? Aí no verso 6 ele diz assim, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Na realidade ele diz assim, né? Como a mulher da mocidade que foi casada apenas para ser desprezada, né? Isso ele está se referindo
aos judeus, né? Aí ele vai falar aqui, ó, o tempo, né? Isso aqui foram quase 2000 anos aí, ó. Ele diz assim, ó: por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, né? Esse um pouco de ira escondi a minha face por um momento. Esse momento aí já vamos fazer quase 2000 anos aí, né? Mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, né? Então, no final da história, ele vai se compadecer deles, né? Aí ele diz assim, ó: porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, né? Então ele já está falando que não mais vai se irar contra os judeus, né? Aí ele diz assim no verso 10: porque os montes se retiraram e os outeiros serão abalados, né? Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Aí ele diz assim, ó: tu oprimida, arrojada com tormentos e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com os ornamentos e te fundarei sobre as safiras, e farei os teus vitrais de rubis e as tuas portas de carbúnculo, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Aí ele diz assim: com justiça será estabelecida, estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir e juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então, no final da história, ele fala aí que ele vai, vamos dizer assim, mudar a sorte dos judeus. Na realidade, nós somos representados na família de Jacó. Jacó teve duas esposas, Lia e Raquel. Raquel tinha menos filhos, Lia tinha mais filhos, tá? Então, ou seja, os gentios são representados nos filhos de Lia, os gentios são mais, os judeus são menos, tá? Então são representados na família nos filhos de Raquel, Então, na realidade, o que acontece? Deus ama tanto os judeus quanto ama os gentios, Ele ama os judeus e ama também os gentios. Só que os judeus são especiais, porque eles fazem parte do plano da redenção. Ou seja, a história da redenção passa pela história dos judeus. Na realidade, quando você vê a história de Jacó, Jacó e Esaú, é difícil a gente entender essa questão, justamente por quê? Porque a gente tem uma visão distorcida do que é bênção e do que é maldição. Na realidade, o que acontece? Jacó, ele recebe a bênção da primogenitura, Esaú, ele fica com os bens de Abraão. Quando Jacó, se você for olhar a vida de Jacó, o que acontece com ele? Ele tem que abandonar a casa de seu pai, justamente fugindo do seu irmão, por causa da primogenitura. Depois ele vai morar numa terra distante, lá ele é explorado, e o que acontece com ele? Aí ele toma a decisão de retornar novamente para a terra dos seus pais. Quando ele retorna, o que acontece? Ele perde a sua esposa, ele perde Raquel, que era justamente a mulher que ele amava, Depois passa-se algum tempo, ele perde também José, que era o filho da sua alegria, era José. E depois só lhe resta
só lhe resta aí, né, Benjamim. E aí quando chega no final da sua história, o que acontece? Vem uma seca, tá? E ele perde tudo que ele tem. Ou seja, agora ele se vê numa situação difícil. Ele precisava deixar Benjamim, né, levarem Benjamim para que eles não pudessem morrer de fome. Ou seja, ele olha para a história dele, né, e aí ele pensa, onde está a bênção da primogenitura? Né? Quem tinha uma vida boa? Esaú ou Jacó? Né? Se você olha a história de Jacó, a história dele é uma história de sofrimento. Quando você olha a história de Esaú, é uma história de tranquilidade, porque ele fica com os bens de Abraão. E aí o que acontece? Quem é que tem a bênção? Esaú ou Jacó? Né? Então, na realidade, o que acontece? Quando a gente olha para a história dos judeus, a gente acha que ter uma vida boa, né, passar por dificuldade é uma maldição. E na realidade, no fundo, Deus mostra que é totalmente ao contrário. Porque o que acontece? Os seus ele prova, né? Assim como ele provou Jacó. E aí o que acontece? Quem tem a bênção é Jacó. Por que Jacó tem a bênção? Porque ele faz parte da história da redenção. Na realidade, o que acontece? No céu vai estar sentado Abraão, Isaque e Jacó, né? Não fala de Esaú. Ou seja, quem tem a bênção é Jacó. Mas quem passou por uma vida difícil? Jacó. Né? Então, na realidade, o que acontece? Quando a gente olha, a gente não entende a história dos judeus. A gente não entende por quê? Porque a gente acha que a bênção de Deus está ligada a uma vida de prosperidade. E na realidade a bênção de Deus está ligada a uma vida voltada para o plano da redenção. Então por isso que a história, né, quando você entende a história, você começa a entender um pouco a história dos judeus. E agora eu gostaria de ler com você o capítulo 29 de Isaías. Capítulo 29 de Isaías, que também é um capítulo importante. E ele vai falar também um pouquinho a respeito desse relacionamento dos judeus e dos gentios, ou seja, qual a importância deles para Deus, tanto os judeus quanto os gentios. E ele diz assim, ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou, né? Acrescentai ano a ano, sucedam as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercaria com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então será abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. E num momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitadas com trovões e com terremotos, e grande ruído, com tufões de vento e tempestade e labaredas de fogo consumidor. E como os sonhos e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejam contra ela e contra a sua fortaleza, e se puseram em aperto. Aí ele diz assim, será também como o faminto que sonha que está a comer, porém acordando sente-se vazio, e como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando eis que ainda desfalecido se acha, e a tua alma com sede assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgais e clamais, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebidas fortes, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda visão vos é como a palavra de um livro selado, que não dá ao que sabe ler, dizendo:
Por isso, toda visão vos é como a palavra de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado disseste ao oleiro: nada sabe. Porventura, não se converterá o Líbano num breve momento em um campo fértil, ou o campo fértil não reputará por um bosque? E naqueles dias os surdos ouvirão a palavra do livro. Dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão, e os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada e se consome, e o escarnecedor e todos os que dão iniquidade são desarraigados, e os que fazem culpado ao homem por uma palavra e armam laços aos que se repreende na porta, e os que sem motivos põem de parte o justo. Portanto, diz o Senhor que remiu Abraão acerca da casa de Jacó: não será agora envergonhada, nem agora se descorará a sua face, mas quando ele vir os seus filhos, obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espíritos virão ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Ou seja, ele está dizendo aqui que por um breve período de tempo eles seriam fechados os seus olhos, mas no final da história Deus vai abrir os olhos deles para que eles possam entender o plano da redenção, porque na realidade o plano da redenção é uma história extremamente complexa, a história da salvação. Quando ele diz aqui, né, no verso 22, ele diz assim, portanto assim diz o Senhor que remiu Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E aos errados de espíritos virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Na realidade, no final da história, ele vai abrir a mente e o coração dos judeus. Por isso que um dia ele tinha que contar uma história para Abraão. Ele faz um chamado a Abraão, e aí ele precisava contar a história da redenção, o plano da salvação a Abraão. Então o que acontece? Ele chama Abraão e diz: Abraão, você precisa sacrificar Isaque. Abraão agora numa situação muito difícil ali, seu único filho, o filho da promessa, hein? E aí ele vai sacrificar Isaque. Quando ele chega para sacrificar Isaque, Deus diz: Abraão, você não precisa sacrificar Isaque. Ele proveu o cordeiro, ele diz assim: mas eu vou ter que sacrificar o meu único filho. E aí ele começa mostrando toda a história da salvação. Ele fala: Abraão, olha, os teus descendentes vão passar por 400 anos de escravidão numa terra. Muitos deles vão morrer lá, entendeu? Sem conhecer nada. E aí Abraão pensa, né? Senhor, mas vai ter que passar por isso? E depois Deus ainda diz assim para ele: olha, Abraão, vou mostrar para você aqui, o Messias, né? Aquele tão prometido, né? Será rejeitado, será crucificado,
e os seus descendentes serão espalhados pela terra como pessoas sem lar. E aí Abraão olha e vê assim, né? Triste essa história. E ele pergunta para Deus assim: Senhor, vamos ter que passar por tudo isso, né? E Deus diz para ele: Abraão, essa é a história da salvação. Sem isso não há salvação. Aí Abraão começa a entender a história da salvação. Por isso, quando ele vê Jesus sendo crucificado, ele fica feliz. Por que ele fica feliz? Ele sabe que aquela morte seria importante, porque sem aquela morte não haveria salvação. Aquela morte substituiria não apenas a morte de Isaac ali, mas substituiria a morte de todos os filhos de Deus aqui nessa terra. E aí o que acontece? Ele começa a mostrar para Abraão todo o plano da redenção. E aí ele diz para Abraão: olha, você está vendo aqui, Abraão, a Nova Jerusalém? É aqui onde a sua descendência vai morar. Né? Por isso que Abraão entendeu a história da salvação e ficou feliz. Apesar de todas essas desgraças que aconteceram ao longo da história, isso foi importante, porque isso faz com que a história da salvação se concretize. Sem isso, não haveria salvação. Por isso que Jesus disse: a partir dos judeus é que vem a salvação. A salvação vem por intermédio dos judeus. Ou seja, a história da salvação está ligada aos judeus. Por isso que no final da história, quando ele conclui aqui o capítulo 29, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor que remiu Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó agora não será envergonhado, nem agora se descorará a sua face, mas quando ele vir os seus filhos, né? Isso aqui vai ser depois da ressurreição, obras das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó. Quem é esse santo de Jacó? É Jesus, né? E temerão ao Deus de Israel, e os errados de espíritos virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Ou seja, isso é importante, por quê? Porque a gente tem que entender a história dos judeus, porque a história dos judeus é a história da salvação. Por intermédio deles, Deus faz todo o plano da salvação, e ele vai concluir também por intermédio dos judeus todo o plano da salvação. Isso é importante porque nós estamos chegando ao final da história e Deus vai mudar a sorte deles. Assim como ele mudou a sorte de Jacó no final da história da vida dele. Ele tem um momento de alegria quando ele reencontra ali José. Então, isso também vai acontecer com os judeus. No final da história, Deus vai dar a eles um momento de alegria, justamente quando Deus abrir a mente e o coração deles por intermédio do Espírito Santo, e eles vão entender toda a história da salvação. E essa história da salvação é importante porque através disso, tanto os judeus quanto os gentios têm direito à salvação. Se não fosse por essa história, nem judeu e nem gentio teria direito à salvação. Por isso que é importante você entender a história dos judeus, porque a partir deles se traça aí uma linhagem, né, de Cristo, e a partir deles também se conclui todo o plano da redenção, todo o plano da salvação se conclui a partir deles. Então isso é importante porque nós estamos chegando ao final da nossa história e nós precisamos entender isso, para que a gente possa olhar para os judeus de forma diferente e entender o plano de Deus para com eles. O plano de Deus para com eles é diferente do plano de Deus para com os gentios, mas tanto os judeus quanto os gentios têm direito à salvação. Que Deus possa abençoar, que Deus possa abrir a sua mente para que você possa olhar as Escrituras de forma diferente, olhar para a história dos judeus de forma diferente. Esse é o desejo do meu coração. Amém.